e penso que vai se formar, queiram ou não queiram, uma doutrina em torno do promotor natural também, como se formou em torno do juiz natural. Prosseguindo. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Plenitude de defesa. É o artigo 5º, inciso 50. Botaram 54, seu 55. Eu dou uma grande importância a esse preceito, porque ele, de algum modo, consagra a ideia de alguns processualistas penais, repito, que insistem em não aceitar a ideia de lite no processo penal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Os litigantes ficam com o processo não penal. Nós ficamos com o conflito de alta relevância social e política, não é? Já referido. Mas mais ainda, penso que hoje ninguém se atreveria a dizer que no processo administrativo não se exercita o direito de defesa. Fica um pouco difícil que alguém sustente isto, não? Hoje, nós sabemos perfeitamente que a punição de um servidor público pela verdade sabida, isto é, sem processo, é inconstitucional. E ninguém faz isto mais. Isto desapareceu do direito administrativo, a punição pela verdade sabida. Isto é, sem processo. Ora, no processo administrativo disciplinar, exercita-se o direito de defesa e, ao fim, e depois ao desfecho, com a recomendação da comissão disciplinar, não é? Desta ou daquela punição que será aplicada, etc. Isso todos os senhores já sabem. Mas eu me pergunto, se é tão claro que no processo administrativo, em sentido estrito, o exercício do direito de defesa, com que eu espero todos concordem, não? Há alguém aqui que discorde de mim quanto a isso? Por que não há exercício do direito de defesa no inquérito policial? Apanharem qualquer manualzinho de processo penal desses que andam por aí, eles vão ler lá, o inquérito policial é um procedimento administrativo, cautelar, voltado à apuração das infrações penais, sua autoria, coautoria e participação. Não é isso que está lá? Agora, por que no processo administrativo, em sentido estrito, toda a jurisprudência se dirige à ideia de garantia de exercício do direito de defesa? Chega no inquérito policial, diz assim, inquérito policial é uma peça meramente informativa, não é direito de defesa. Aí, o Supremo Tribunal, no momento de
supino exagero, diz que o direito de defesa no inquérito judicial da lei de falências não é exigível. Eu gostaria só que me explicassem. O servidor público comete uma falta grave. Ele é sexta-feira, ele depois do almoço chega bêbado em serviço. Instaura um processo administrativo, falta disciplinar, embriaguez em serviço. Vamos colocar na rua, é toda sexta-feira a mesma coisa e tal. Sim, precisa baixar uma portaria, nomear uma comissão processante, esse negócio todo, precisa dar direito de defesa. Agora, o indivíduo comete uma infração penal, coisa mais grave, mas bem mais grave do que isso. Então, aí não pode exercitar o direito de defesa. É uma peça meramente informativa. Acho que fica fácil perceber que alguma coisa está sendo esquecida na leitura da Constituição de 88. Aí diz, bom, mas tem lá o artigo 14 do Código de Processo Penal, não é? Ofendido ou seu representante legal, o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo com autoridade. Isso é outro assunto. Hoje, penso que seja o inquérito policial, civil ou militar, pouco importa, seja o inquérito da lei de falências, seja o processo administrativo, seja o inquérito parlamentar, seja a apuração preliminar nos crimes contra a propriedade industrial, todas essas formas de apuração prévia da infração penal admitem o exercício do direito de defesa em termos da Constituição. Esta repetição constante, esta repetição vazia, esta repetição oca, não é? Não tem mais sentido. O inquérito policial é uma peça meramente informativa e de caráter inquisitivo. Mas que não deu para ler a Constituição ainda? Nomeia um perito para ler para eles. Qual é a diferença? Qual é a diferença ontológica que existe entre um inquérito policial e um processo administrativo? Não tem exercício de direito de defesa. Evidente que tem. Há um trabalho belíssimo da professora Ada nesse sentido, é um trabalho belíssimo do professor Rogério Lauria Pucci nesse sentido. E há dezenas de acórdãos garantindo o exercício do direito de defesa no inquérito civil, que precede a chamada ação civil pública. E volto a insistir, por que não se exercita o direito de defesa no inquérito policial como garantia de direito individual? Parece um mote budista, né? Fica repetindo isso. Inquérito policial é uma peça meramente informativa de caráter inquisitivo. Inquérito policial é uma peça meramente informativa de inquérito. Não é? Como é que se chama isso? No budismo? Mantra. É um mantra do inquérito policial. Hã?
publicidade dos atos processuais. Durante a Revolução Francesa, há uma figura extremamente curiosa, se vocês tiverem oportunidade de ler alguma coisa sobre ele, Marat. E ele tem uma frase que é extremamente curiosa. Ele diz: pouco me importa que o juiz seja suspeito. Pouco me importa que ele seja parcial. Desde que o processo seja público. Veja que coisa interessante. É uma visão de 1789. Pouco depois de 1789. Mas veja que coisa interessante. Se um processo for público, se todos estiverem assistindo, olha o aspecto social e político do processo penal. Se todos assistirem, se todos virem o que o juiz está fazendo, enxergarem, pouco importa que ele seja parcial. Porque todos vão enxergar a sua parcialidade. Então, a ideia do processo público, a ideia que arreda, que afasta, que quer ver distante o processo secreto, é algo extremamente importante. Inciso 5, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Este preceito está incompleto. Na verdade, são 3 razões. A terceira razão está no artigo 93, inciso 9 da Constituição. O que prova o que eu disse de começo, que nem tudo está no artigo 5º. 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. 93, inciso 9. E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, aí está. Agora, o interesse público. Limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes. Então, o que é que nós temos? Defesa da intimidade, interesse social e interesse público. São 3 as razões de restringir a publicidade. Mas jamais aos advogados. E às vezes às partes. Às vezes. Mas o processo precisa ser público, sim. Ele precisa ser público por causa de seu aspecto social e político. Eu estou repetindo exatamente para que os senhores vejam que tem que haver uma coerência no sistema. Mas o processo não pode ser usado
exclusivamente pela publicidade. Então aí nós temos que voltar, é aquela observação que eu fiz, o artigo 1º, inciso 3. Eu não posso usar o direito contra o direito. Eu não posso usar o direito à publicidade para ferir a dignidade da pessoa humana, que é o valor supremo. Eu não vou precisar lembrar para os senhores de toda a problemática que envolveu a escola de base, que todos se lembram dela, eu não preciso repetir isso, não é? E de outros casos que se seguiram, em que o mau uso da publicidade provocou o linchamento moral de inocentes. A sociedade inteira tem interesse em que as decisões judiciais sejam fundamentadas. Vejam, é evidente, é manifesto que as partes conflitantes, que as partes processuais querem saber, querem conhecer o fundamento das decisões judiciais. Quando mais não seja, para exercitarem o direito constitucional ao recurso. Mas, para além das partes conflitantes, todos e cada um, impessoalmente considerado, tem o direito de conhecer o fundamento de uma decisão judicial. É preciso que se tenha muito clara a ideia de que publi é aquilo que interessa a todos e a cada um dos indivíduos impessoalmente considerados. Porque se for pessoalmente, já não é, a ideia não é de público, mas de coletivo. Se é pessoalmente considerado, então é alguém que pertence a uma organização, a um partido político, a um time de futebol, não é? A um segmento econômico, a um segmento social. Agora, se isto importa a todos e a cada um, mas sem eu perguntar quem é, impessoalmente considerado, a matéria é pública. Pois bem, todos têm interesse de saber por que fulano de tal foi absolvido, foi condenado. Qual o motivo disso? Qual o motivo e qual a motivação? São coisas diferentes. Volto a insistir, este é um aspecto político do processo. Está lá no 98, né? no 93, inciso 9, que acabamos de ler, não é? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões. O que é uma decisão fundamentada? É a que exibe o motivo e a motivação. É aquela que contém a razão de decidir. É aquela
que certa ou errada decisão eu sei onde se arrimou, onde está seu alicerce. Não é aquela que parece motivada. A motivação sempre está numa questão de fato e numa questão de direito. É sabido, e digo que é sabido porque isto não há sequer a menor divergência nos tribunais, mas eu continuo vendo acontecer, não é? Há 50 e tantos anos que eu vejo isso acontecer. Ele decreta a prisão preventiva copiando o Código de Processo Penal. E não diz, afinal de contas, qual é a matéria de fato que tangeu, que levou ao decreto de prisão preventiva. No direito processual penal, só para isso ficar bem claro, no direito processual penal, a palavra decreto é sinônimo de decisão interlocutória. Sempre foi. É multissecular no processo penal a palavra decreto ser sinônimo de decisão interlocutória. Então, o decreto de prisão preventiva é uma decisão interlocutória. Como tal, a motivação pode ser, digamos, encurtada. Mas ela tem que ter razões de fato e razões de direito. O juiz deve dizer quais os elementos fáticos que o levaram ao decreto. E em que aspecto jurídico, qual o fundamento jurídico desse decreto. E não simplesmente a cópia do dispositivo do Código de Processo Penal. Havia um campeão sul-americano de sentença nula que lançava na sentença a seguinte expressão: desnecessário repetir. Qual desnecessário repetir? E não tem relatório, não tem nada. Desnecessário repetir. É condenável. Um tanto ligeiro, não é? A motivação é direito das partes e é direito de toda a sociedade. Tem um aspecto que eu não consigo. Realmente, é um momento que toda a paciência que eu venho armazenando por bem mais de meio século acaba. Que é o problema da integridade física e moral. Nós precisamos descobrir o que é que aconteceu no Brasil. Vejam bem. Vamos correr a legislação. A Constituição e a legislação. Nós temos lá no artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa. Como, repito, um valor absoluto, um valor supremo, intrínseco a todos os indivíduos e fundamento da ordem jurídica. Depois, eu vou ao artigo 5º, inciso 3º, e vejo: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Está aqui, inciso 3. Aí eu vou para o inciso 59.
é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Alguma dúvida? Aí eu vou para o Código Penal. E lá está isto no artigo 38 do Código Penal. Estão contando as normas? Aí, como se isso não fosse suficiente, isso aparece no artigo 40 da Lei de Execução Penal. Além disto, cumprindo a Constituição, cria-se uma lei contra a tortura. Boa ou má, mas não vou discutir esta lei, está aí. Agora, como é que os senhores, depois deste feixe de normas, constitucionais, da legislação ordinária, Código Penal, Lei de Execução Penal, lei específica, vocês querem me explicar como é que nós toleramos a existência de distritos policiais com celas 30, 40, 60 presos? Ninguém vê isso. Todos veem. Existe um pacto de silêncio em que todos participam. Quer dizer, eu na vazante da vida, vou, depois de ter lutado pelo meu processo penal, continuar vendo isso. E véspera de eleição para cá, véspera de eleição lá, faz isso, tira de lá, põe aqui e tal. E eu vou continuar vendo o louco fumando a bituca do aidete na cela. Confesso aos senhores que nesse momento a minha paciência termina. Termina. Porque não há nenhuma desculpa possível para ser dada. Não há.